Glória a Deus, queridos. Mais um episódio, segundo episódio. Eu tenho certeza que hoje você vai aprender muito, porque hoje nós estamos com uma convidada especial, que é a nossa Bispa Dilma. Que Deus possa abençoar a vida da senhora de uma forma poderosa, gloriosa. Queridos, como muitos sabem aqui da ICPC, nossa convidada nasceu em Pernambuco, mas foi em São Paulo que Deus transformou completamente a sua história. E há 18 anos conheceu a Jesus e desde então ela tem servido ao Senhor com sinceridade, gratidão e com muita honestidade e fidelidade ao nosso Deus. Há 14 anos exerce um ministério pastoral, ela é casada, mãe de uma pastora e mãe de uma missionária, glória a Deus. E já celebra a bênção de ter 4 netinhos. É conhecida por suas mensagens práticas, profundas e que falam diretamente sobre o nosso dia a dia cristão. Ora, com muita alegria, recebemos hoje a nossa querida convidada, Bispa Dilma. Que Deus venha te abençoar. Seja bem-vinda a esse podcast, viu? Seja muito bem-vinda ao segundo episódio. É uma honra ter a senhora aqui conosco nessa tarde, minha Bispa. Amém. A grandiosa paz. Amém, a paz. A todos e boa tarde. É um prazer, é meu estar aqui, falar da minha trajetória, que não é fácil, mas o Senhor no controle. Glória a Deus. Ele faz com que a gente vença. Sim. Bispa, a gente temos 3 perguntas essenciais para fazer para a senhora aqui no início desse podcast. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha, você está muito ansioso para saber sobre essas perguntas. É verdade. Vamos lá. Como foi o início da sua caminhada com Cristo? Como tudo aconteceu, Bispa? Conta pra gente pouquinho. Quantos processos? Eu vou falar para vocês muitos processos, mas o início não foi porque eu conhecia Cristo, porque eu estava enferma. E alguém veio para mim e falou que Jesus curava. E eu queria saber desse Jesus. E passei em frente a uma igreja e falei, Jesus, se o Senhor existe, o Senhor vai me curar. Então, eu recebi a cura, que eu era depressiva há muito tempo, e recebi a cura. E daí em diante, encontrei uma igreja através da pastora Helena, que me chamou para receber uma oração. E dali eu prometi para o evangelista Elias que eu ia para o culto. E eu não costumava, mesmo não sendo cristão, assim, falhar mais com a palavra. E fiquei martelando com a palavra. Aí eu falei para a pastora Helena, não, eu prometi para o evangelista que eu ia para o culto. E eu fui para o culto, e ali eu vi o pastor ministrando a palavra, fiquei encantada pela palavra. Glória a Deus. E nunca mais deixei Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é bênção. Maravilha, né? E muito do que a gente falou no episódio anterior sobre o evangelismo, né? Sim. Mais uma vez é importante. Sempre alguém está falando de Jesus, né? Sim. Sempre teve alguém na nossa trajetória que nos apresentou Jesus, né? É muito importante. A senhora se lembra qual era o nome da igreja, onde é que essa igreja ficava localizada? Essa igreja que a senhora foi lá, pediu oração, recebeu oração. O nome da rua fica perto... Ai, amados, me deu branco agora. Não tem problema, a senhora vai lembrar depois. O pastor, doutor, é Leonel Silva. Era o Leonel Silva. Leonel Silva. É bênção. Já ouviu Ele falar? fez a primeira ministração uma tarde, e eu lembro até hoje que foi sobre os membros. Os membros. Se falhar um, o outro todos sente. Todos sentem. E eu comecei, ele ministrava versículo por versículo, explicando versículo por versículo, e aquilo penetrou na minha alma. E eu falei, não, eu tenho que fazer parte de algum membro. Sim. E fiquei lá, e lá Deus me despertou. E é até interessante, né, minha bispa? É interessante a história da bispa, porque por nós ser um pouco mais próximo, ela contou, já detalhou a história dela. E para você que não sabe, irmão, você que está do outro lado aí da telinha, a nossa bispa, ela foi guiada principalmente pelo Espírito Santo, mas também quem pastoreou ela foi o pastor Leonel, né? E para quem não sabe, o pastor Leonel Silva, ele foi pastor do Davi Miranda também, né?
Então, a gente estamos guiados aqui, não é por qualquer pessoa, né? Uma pessoa que foi bem doutrinada, uma pessoa que foi muito bem preparada. Bispa, tem uma outra perguntinha aqui que a produção acabou de mandar pra gente. Como aconteceu a descoberta e a confirmação do seu chamado ministerial como bispa? Num todo, né, bispa? Como que aconteceu esse processo? Como que a senhora entendeu? Como que aconteceu isso? Eu vou iniciar do meu batismo. Eu fiquei encantada por Jesus e queria me batizar. Certo. E perguntei ao meu pastor como eu poderia me batizar. Certo. Isso com quanto tempo de conversão? 6 meses. 6 meses, a senhora já, meses. já sentiu no coração. Vou descer as águas. É isso que eu quero para minha vida. E ele que não batizava antes disso. Sim. Aí foi marcado o batismo e eu apressando a todos. Ninguém era cristão na minha casa. Sim. Só a minha filha Maírames. Aí então eu chamei o meu esposo, ele queria ir, a gente chegou atrasado 15 minutos. O ônibus não esperou. Nossa. Não fui batizada naquele dia. Meu Deus. Então chorei muito, me desesperei e quando foi no outro dia eu fui para a igreja e fui falar com o pastor. Por que não me esperaram? Certo. E eu fiquei muito entristecida e ele remarcou o batismo. Meu Deus. Glória a Deus. E alugou ônibus novamente, convocou que toda a igreja para ir novamente. No dia 21 de abril, eu desci as águas. Oh, glória. Literalmente, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ali iniciou a minha trajetória. Glória a Deus. Antes eu só conhecia. Sim. Mas ali eu quis me aprofundar no mistério de Deus, conhecendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. É muito profundo, porque o início vai marcar e vai nos dizer um pouquinho sobre o tema da nossa igreja, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, né? Sim. A bispa se achegou ao Senhor e o Senhor se achegou à vida da senhora, né? Então, tem outra pergunta aí, produção? Outra pergunta? Vamos mandar a tua pergunta? Bispa, conta pra gente quais foram os desafios e as experiências que apareceram nessa jornada da senhora. A senhora se converteu, né? Desceu as águas, começou a fazer a obra lá. Começou a participar aos poucos, né? Como que aconteceu isso? Até a senhora ter o seu primeiro cargo lá, como que aconteceu essa trajetória? Aí demorou mais 6 meses. Certo. E aí eu fazia tudo. Depois disso, eu não perdi um culto. Certo. E participei das irmãs, mesmo sem a líder querer, por causa que eu era muito nova na fé. Uhum. Então, a líder das irmãs não queria, mas o pastor falou, não, ponha ela, que é assim mesmo. Sim. Então, fiquei frequentando as irmãs. E depois ele viu que eu tinha muito apego a tudo que ali estava. Aí ele me levantou para ajudar na obra, a cooperar, como cooperadora. Isso depois de quanto tempo? Depois de 6 meses que eu fui batizada. Meu Deus. Esperou 6 meses para ser batizada, 6 meses. mais 6 meses para começar a fazer a obra. Aí ele falou, um dia ele falou, eu tive um sonho com você. Certo. Eu estava orando à noite e tive um sonho. O pastor? O pastor. Pastor Leonel. O pastor Leonel. Meu Deus. Eu tive um sonho. Que vinha um anjo e descia 3 vezes o azeite na sua cabeça. Eita glória. Meu Deus. Eu disse, meu Deus, e o que é isso, pastor? Ele disse, eu não sei, mas que surpresa virão para a sua vida. Você se prepare. Eu disse, amém. Ele disse, chama o seu esposo amanhã para vir para a igreja? Sim. Eu disse, tá bom, pastor, mas eu acho que ele não vem. Mas chame. Aí, mas o meu esposo não foi, amém, mas ali ele me levantou, a cooperadora, eu e a minha filha. Foi a primeiro passo ministerial ali dentro. E ali a igreja é a Maravilha de Jesus, né? A Maravilha de Jesus. E quanto tempo a senhora ficou lá, bispa? E depois dessa primeira responsabilidade, dessa primeira unção, separação, quais outras que a senhora teve ali naquele ministério? Ali eu já tinha lido a Bíblia inteira. Certo. Ele falava que tinha que ler a Bíblia pelo menos uma vez. Já tinha lido a Bíblia inteira.
Isso, desculpa interromper, isso é uma determinação do pastor. Para ser obreiro tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez. Tá, já leu a Bíblia uma vez, irmão? Ah, já li uma vez. Mostrar para ele. Glória a Deus. Que uma já. Sim. E tinha como se fosse uma prova oral, é isso? Tinha. Ele fazia muitas perguntas. Sim. Né? E depois foi indo e Deus foi me levantando gradativamente sem eu conhecer, sem eu perceber o que era unção ou o que era fazer obra. Eu fazia obra por amor, não era... Sim. Não era por interesse, né? A senhora não almejava o cargo. Eu nem sabia. Para mim, eu nunca ia ter oportunidade de pegar aqui no microfone para pelo menos falar a paz para a igreja. Que legal. Só que teve um dia que ele falou, hoje você vai orar 1 minuto. 1 minuto? A sua primeira oportunidade? A minha primeira oportunidade. Essa a gente nunca esquece, né, bispo? Depois de 1 ano e meio. Depois de um ano e meio. Uma oportunidade de 1 minuto. Para orar 1 minuto. Ele disse, eu vou contar no relógio. Eu disse, amém, meu pastor. Orei 1 minuto. 60 entreguei segundos. 60 segundos. Meu Deus. Eu levei meu celular e marquei. Orei. Aí ele falou comigo, depois ele falou, você se prepare, que Deus tem grande obra na sua vida. Eita glória! Através dessa oração. E ali eu comecei o meu ministério, eu passei 3 anos e 8 meses lá, quase 4 anos. Na Maravilha de Jesus. Maravilha de Jesus. E aí a senhora entrou lá, aceitou Jesus, desceu as águas e até o término do seu ministério lá, a senhora entrou como cooperadora, a primeira unção, né? Não foi unção, nasceu lá. E saiu de lá como? A senhora já era pastora? Era bispa? Não, bispa foi aqui, a gente sabe. Eu era missionária. Missionária. Depois dos 2 anos, teve a outra unção de todas as igrejas. Ele me preparou. Sim. Ele me preparou, que ele deu a primeira vez para me pregar. Sim. Né? A primeira pregação minha foi sobre Gênesis 1. Gênesis 1. Sua primeira pregação. Minha primeira pregação. Essa também a gente nunca esquece, né? Haja luz e houve luz. Eita glória. Forte demais, hein? E eu falei de Gênesis, né? Do início de tudo, como Deus iniciou, como o Espírito Santo operou naquela época, né? Mostrando tudo e limpando tudo, esclarecendo. Sim, senhora. E eu falei que Deus mostrou essa luz em mim e tirou as trevas que havia em mim. Sim. E agora eu via com claridade o quanto tempo eu perdi sem ter vida fora de Cristo. Porque eu só tinha vida com Cristo e eu conheci esse amor e esse amor me fez ver o quanto era importante estar na presença de Cristo. Glória a Deus. Bispa, vamos dar um salto na história da senhora, tá? Amém. A gente sabe que a senhora tem fundamento, tem raiz. A senhora não veio de paraquedas, não se converteu de um dia para outro, né? Tem uma trajetória da senhora. Vamos pular agora para o salto. Como tudo começou a ICPC na vida da senhora? Começou quando eu pedi para o pastor Leonel, para o meu ex-pastor, fazer um culto aqui na minha casa de criança, não era que de adulto. E eu falei, pastor, o senhor permite que eu faça um culto na minha casa de criança? Que a minha filha era professora de criança lá, e aí eu falei que para a gente trazer criança. Ele disse, permito. Então eu fazia uma vez por semana. Então a gente começava a usar o nosso cargo de missão, fazer missão na Baixada. Sim. Indo na casa em casa, batendo em casa para levar as crianças para assistir o culto aqui na nossa casa. Vocês tiveram a ideia de fazer um culto e, além disso, vocês iam na vizinhança... Em todas as casas. Para buscar as crianças. Para buscar as crianças. A gente se responsabilizava. Sim. E eu fui em uma casa de uma mulher que tinha aquisição financeira para pedir para ela ceder o lanche. Sim. Para as crianças. Ela disse, eu cedo o lanche. Um patrocínio. Um patrocínio. Sim. E eu sempre falava dela para todos. Então, ela dava o lanche e a gente dava aula. Aí ela mandava os lanches, nunca faltou lanche, nunca faltou presente para as crianças. E nisso a gente começou a ter mais de 30 a 60 crianças
para levar para a Maravilha de Jesus. Aí eu usava o quê? A Maíra na frente, eu atrás, a Dani no meio e a Maline mais atrás, perto de mim. E a gente que levava todas as crianças. Era só Deus para os pais deixar umas crianças de 6 anos, Sim. de 5 anos, de 7 anos, levar para a igreja em filinha para atravessar a avenida, que a igreja é perto aqui do Poupa Tempo. Sim. Encostado do Poupa Tempo. Agora que eu me lembrei. E foi assim, e foi crescendo o meu ministério. E teve um dia que eu falei, eu quero fazer um culto de adulto, que as pessoas estão pedindo. Sim. Graças a Deus que a base nossa que o pastor ensinava era oração. E a gente começava a orar muito. E Deus nos começou a me usar aí nessa área de convencer as pessoas que Cristo era o alvo. E eu orava em todas as casas, na Baixada, fazia campanha, e ela disse, por que a gente não faz na tua casa um dia? Aí eu pedi para o pastor de novo. Sim. Pastor, o senhor permite que eu faça um dia em casa na terça-feira? Todo o projeto que a senhora pensava em fazer, a senhora pedia permissão à liderança. Se ele falasse não, acabou. Porque ali era o meu pastor. Sim, senhora. Né? Eu até falava para ele, o senhor é um pai para mim, pastor. Né? E ele falava, faça, mas tem um porém. A Marta vai e o Anderson vai. Porque era o olho dele. Sim. Eu falava amém. Porque, querendo ou não, era uma extensão do ministério, né? Era uma extensão, e ele tinha esse cuidado. Eu não sei se naquela época tinha célula, né? Hoje é costume ter as células, né? Antes era culto no lar. Culto no lar, sim. Hoje é mais célula, mas era culto no lar. Porque a gente fazia um banquete, fazia um lanche e esperava as pessoas virem. Sim. E no início vinha quem eu poderia convencer. Sim. Assim, que Jesus era bom. Sim. Aí eu levei a pastora Helena, a missionária Rose, as minhas filhas, a Dani, e foram outras pessoas. Foram as primeiras almas. A Nete. Foi as primeiras almas. Sim. E a gente foi. Aí começou eu, pastor Elisa, a missionária Josi, missionária Maria. Aí a gente foi, Maírames, e a gente foi fazendo culto mesmo. E o Anderson foi pregar a primeira vez sobre o cego Bartimeu. Eu nunca esqueço, foi uma pregação maravilhosa, lindíssima. E ele e a Marta ficou encantado, porque... E foi vindo gente, a gente não sabia o porquê. Aí a Helena falava, não, porque eu anunciei. A Rose falou, porque eu anunciei. O outro falou, porque eu anunciei. Aí foi muita gente, a Marta ficou encantada. Sim. E falou, nossa, aqui vai dar muito certo. A esposa aqui do pastor Leandro. Sim. Aí depois o pastor, não sei o que aconteceu, houve alguma coisa que eu não sei. Hoje o que aconteceu, mas foi... A gente foi assim mudando. Sim. Não houve mais interesse dele fazer culto nas terça-feiras na minha casa. Será que alguém ali, de repente... ficou, ai meu Deus, está crescendo demais e de repente, sei lá... Eu também não sei, não dá para saber, né? Mas tudo é para o bem, né? Tudo é para sim, o bem. Sim. Hoje em dia eu creio que tudo é para o bem. Aí ele não quis mais, eu disse, tá bom, pastor, tá bom. Aí eu parei um tempo, mas depois eu voltei mais com as aulas, que todo mundo pedia as aulas. E eu não tinha muita prática para dar aula, aí eu comprei os livros para dar aula. Aí eu dava aula, chamava algum missionário para dar aula, e pastores. Aí eles iam dar aula às pessoas para conhecer Jesus. Aí dali em diante não tinha mais como parar, porque as pessoas recebiam cura, recebiam, conversão. Sim. E a Márcia foi uma delas, né, que hoje em dia é uma missionária, graças a Deus por isso. Pela minha insistência de ela estar nos conhecendo a Cristo. Então, foi muito prazeroso. Aí, chegou a hora da gente, de chegar um dia de não dar mais na Maravilha de Jesus. Chegou o momento de Chegou um momento de eu sonhar. Iniciar um projeto que Deus colocou no seu coração. Eu não tinha projeto, eu tive Sim. um sonho. E esse sonho eu contei para uma pessoa que era
que da Deus e Amor, e ele falou assim, o tempo de Deus na tua vida que chegou. Eita, glória. É muito Pelo forte, teu hein? Aí eu me tremi, porque eu não tinha plano. Eu disse, Senhor, para onde vou eu? E agora? Porque eu só tenho essa casa para congregar. Aham. Aí houve um rebuliço. Aí o pastor falou que a Marta não queria mais que eu congregasse mais lá. Meu Deus. Aí eu disse, amém, pastor. Aí eu disse, para onde eu vou? Eu disse, para Outra Maravilha. Eu disse, amém, eu vou para Outra Maravilha. Sim. Aí, daí em diante, eu fiquei na minha casa só 15 dias. Só na minha casa. Em oração. Em oração. Buscando uma direção de Deus. Em oração. Eu e a todas aquelas pessoas que quis Sim, ficar sim. comigo. E dali em diante, a gente passou quase uns 2 anos Cultuando no lar. cultuando no lar. Só aproveitando aqui, você que está assistindo a live, curte, compartilha, faz com que essa live chegue em mais pessoas, tá bom? Entra no canal, já aproveita, já se inscreve em nome de Jesus. Vamos lá, evangelista. A senhora encontrou dificuldade nesse processo de evangelizar aqui na Baixada, logo no início que a senhora começou a fazer o culto no lar? Porque, Encontrei. querendo ou não, a Baixada do Glicério é um pouco difícil. A senhora encontrou certas resistências para poder levar Jesus até os lares das pessoas? Encontrei resistência. Mas a gente foi falando desse amor e as pessoas viram a minha vida antes e depois. Viu o resultado do que E o isso- resultado, e ficava encantada e falava, então ore aqui na minha casa. E a gente ia sem estipular que elas fossem para a igreja, que se convertessem, não. Uhum. A gente ia orar, falo de Cristo, abria a Bíblia, muitas vezes a gente fazia culto na casa delas. Então elas foram amando a Cristo e falava para onde eu vou, falava para a maravilha de Jesus. Mesmo a senhora não estando lá, Para a maravilha a de senhora Jesus. mandava as pessoas para lá. A senhora amava aquele ministério, né? Amava. Amava porque foi onde Deus me encontrou na realidade. Sim. Porque eu era uma pessoa incrédula, eu era uma pessoa que era muito difícil. Bispo, a gente sabe que hoje em dia os tempos estão mudando e Deus tem levantado muitos líderes jovens. Qual conselho a senhora pode dar para os líderes jovens hoje em dia? Para quem está começando agora, que nem um dia a senhora começou a fazer os cultos nos lares. E qual foi o maior desafio, né? Isso. O maior desafio, Foi porque... a pergunta do evangelista, né? É. O maior desafio, né? O primeiro de tudo, deixar Jesus agir na sua vida. Amém. O segundo de tudo, oração. Oração. Glória a Deus. Com a palavra, Sim. Uhum. os dois juntos. Glória a Deus. O terceiro, obediência. Obediência, né, bispo? É Obedeça. importante. Sim. Não importa que seja contra o que você pensa. Uhum. Mas quando você obedece, a tua vida é abençoada. Que Glória a bênção. Deus. Então, para deixar claro, primeiro, ame Jesus, leia a palavra, tenha uma vida de oração e seja obediente a Deus e também à sua liderança. Glória a Deus. Pegou aí, jovem? Pegou? porque Guarde aonde- isso é muito importante. É onde você encontrou a Cristo. Sim. É onde aquela pessoa foi levantada para orar pela sua vida. E por mais falha que você seja, aquela pessoa vai se sentar e ter paciência para te ouvir, te explicar alguma coisa. Sim. Uhum. Eu me senti honrada quando o meu pastor se sentava para me explicar alguma coisa, Sim. porque ele era um homem muito ocupado. E ele falava, hoje eu quero falar com você. Hoje eu sonhei com você. Ontem eu orei por você. Meu Deus. Para mim era o meu maior orgulho. É. Então, eu me sentia uma pessoa privilegiada e realmente que Jesus me amava. Sim. Porque colocou alguém para cuidar de mim, né? Para me ensinar o caminho de eu aprender a palavra e Deus me tocar verdadeiramente. E E é até interessante isso que ela falou. Sabe uma coisa que a gente devemos se inspirar na bispa, porque
Se a gente for olhar aqui na redondeza, os líderes espirituais, uma grande líder espiritual congregou com ela, né? E tudo que uma grande parte dos líderes espirituais hoje em dia sabem lá fora, aprendeu com ela junto, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que ela veio já de um grupo de pessoas que tem Bíblia, que ora, que tem preparo. Então, para você que está ouvindo hoje essa live, entenda uma coisa, que nada na vida de um cristão é fácil. Mas como a nossa bispa acabou de falar aqui, seja fiel à sua liderança, porque eu tenho certeza, principalmente a Deus, porque eu tenho certeza que tem muita honra vindo para a sua vida. Né, bispa? Verdade. Muita honra e graças a Deus pela idade que Deus me resgatou, que eu tinha 35 anos, mas quando eu comecei a fazer a obra, muito jovem ia para minha casa para fazer oração à madrugada. Hoje em dia é muito difícil você ver isso. Meu Deus. Mas jovem de 14, 15, 16 anos, todos iam lá para casa, uns 15 jovens, para a gente orar à madrugada e eles buscar experiência com Cristo na oração e na palavra. E isso a gente passava a madrugada inteira orando. Então, hoje em dia é muito difícil. Eu aconselho os jovens voltar a orar. Voltar a ler a Bíblia, glória se alegrar junto com alguém, para ler a Bíblia e sorrir junto. A gente sorria junto, a gente contava a nossa experiência junto que a gente teve naquele dia com Deus. Jesus falou comigo, olha a palavra aqui, olha a palavra que Jesus falou comigo um dia que eu estava lendo, e foi o livro que eu mais li na minha vida, foi Daniel. E o livro de Daniel é um prazer muito grande para jovem. E esse capítulo aqui, capítulo 2, versículo 22, fala assim: e ele revela o profundo e o escondido. Meu Deus. E conhece o que está em treva e o que está na luz. Meu Deus, é forte demais. E esse versículo falava comigo, eu falava: Senhor, eu estava em treva verdadeiramente, não sabia. Sim. Eu era uma pessoa que achava que tinha razões. Razão. Eu tenho razão. E quando eu conheci a Cristo, Cristo me desmontou e falou: você precisa nascer de novo e me conhecer para saber como viver. E Jesus me resgatou através da sua palavra e de Daniel, pelos que ele era jovem e foi firme com Cristo até o fim. E é exatamente isso que Cristo faz conosco, né? Ele nos desmonta para montar de novo. Para montar de novo. Ele desfaz para fazer tudo novo, né? Viver com Cristo é ter essa experiência que muitos não entendem. Muitas pessoas olham e falam: mas por quê? Por quê? Como que você... já vieram pessoas aqui na igreja perguntar para a bispa, o que a senhora fez com esse rapaz? Porque ele era de um jeito e agora ele é de outro. Mas é isso que a senhora falou. Ser desmontado. É entender que nós andávamos em trevas, conhecemos Jesus e passamos a andar na luz. Mas conta pra gente, bispa. A perseverança. Nesses 2 anos de culto no lugar, nos lares, né? No lar da senhora, na sua casa. Uma experiência marcante, um milagre, assim, um momento que marcou, assim, algo que está gravado. Um milagre que Deus fez foi a minha cura, outra cura, e o milagre que eu era muito valente. Sim. Jesus me fez muito valente. A senhora era muito brava. Não, valente. Eu estou falando valente, valentia. Não brava. Sim. Brava eu era, mas eu era valente. Até hoje um pouquinho, né? Valente, assim, eu estar com uma pessoa... Eu não vou falar nomes mais, porque sim, claro. O Espírito Santo me falou para não falar mais nomes. Uma pessoa precisava ser livre de alguém. E ela falou: o que eu faço? Porque eu conhecia Cristo. Ela conheceu a Cristo aqui na minha casa. Certo. E eu não quero mais a vida de antes. Eu quero viver para Cristo. Sim. E a pessoa falou: se eu deixar ele, me mata. Eu disse: meu Deus. Se ele te matar, ele me mata primeiro. Vamos resolver isso. A senhora tomou a frente? Tomei a frente. Meu Deus. E eu fui resolver. É o chamado pastoral, né? E eu fui resolver. Chamei todos que eu tinha que chamar.
para resolver. Sim. E quando chegou na hora da pessoa falar, ele está vindo e vai me matar, eu falo, não vai não, porque o Senhor é maior. Eita, o Senhor é o Deus da vida. Meu Deus. Se Ele falou que tem vida, vai ter vida hoje. Aí chamaram todos e quando chegou a liderança do mundo, falou, você está louco tocar nessa mulher? Meu Deus. Até a liderança lá de fora reconheceu. Você não tem medo que ele manda um exército de anjos e te fulminar aqui? Ele falou isso? Rapaz. A liderança. Falou, deixa essa mulher livre. Meu Deus. Porque agora ela serve a outro Deus. Meu Deus. Meu Deus. A um Deus que a gente não pode mexer. E então, dali em diante, sim, ela serve a Deus até hoje e faz a grande obra de resgatar almas também. Glória a Deus. Queridos, esse foi o maior glória a Deus. prazer de servir ao Senhor, de ver o Senhor trabalhar. Eu tenho certeza que tem muita pergunta aqui muito boa. Muito boa. Eu sei que a gente falou que era 3 perguntas só. Tem como mas ficar a gente só nas não 3, tem, né? não tem. A gente vai pegar o embalo aqui e eu tenho certeza que vocês vão continuar gostando. Gente, antes de qualquer coisa, curta, compartilhe, comenta com uma amiga aí, mande aí pro seu vizinho, mande aí pro pessoal aí do seu bairro, porque eu tenho certeza que eles vão aprender muito, muito. Nós estamos vivendo dias difíceis, a gente sabe que está ficando bem escasso as questões da igreja, principalmente para os jovens líderes, e através desse podcast vocês vão aprender muito. Então curta, compartilhe, comenta, engaja aí, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Gente, Bispa, como é que é? A senhora falou que começou tudo na casa da senhora. Como que foi conciliar a vida espiritual da senhora com a sua família? Porque levar um monte de pessoa para dentro da sua casa não é fácil. E o seu marido não era crente, né? Não era crente. Não, esse detalhe. Conta pra gente, como que foi isso daí? Porque eu acho que se eu levasse pra minha casa, minha mulher me matava. Certeza. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Porque assim, acredito que talvez o homem, de repente, de alguma maneira, pode, né? Por ser o cabeça, ele vai conduzir a mulher. Mas agora a mulher, com o marido não crente, eu acredito que o desafio foi maior. Foi maior. Porque a mulher... Por isso que ela tinha que ser valente. Sim, porque, entendeu? Porque assim, o homem, ele tem aquele negócio, eu sou o cabeça, ele vai conversar, a mulher sábia, né? Mesmo que ainda não está servindo a Jesus, ela vai entrar no ritmo ali. Agora o homem não. O homem, ele já tem, não quero. Como que foi esse momento? E antes da senhora responder, dentro da casa da senhora também entravam em mistério ou não? 2 perguntas. Como era conciliar e se entrava em mistério? E como que era a vizinhança de baixo? Porque era um culto pentecostal, né? Era difícil, por isso que eu falo que a oração é uma base muito forte para nosso ministério. Eu orava muito para Deus fechar a boca do leão. Fecha a boca do leão. Do leão mesmo, né? Ia muitos profetas na minha casa, muitas mulheres guerreiras na minha casa. Se expandiu rápido os cultos. A polícia também ia? Ia. Meu Deus. E a gente orava pela polícia também. Orar pela polícia, e a crente? Saía de lá o abençoado. vizinho lá, a gente entrava em mistério sim, abalava o apartamento sim. Eita glória. O vizinho de baixo não era crente, não entendia, falava que estava tendo briga, a polícia ia, sim. A gente abria a porta junto com o jovem, ele falava, eita, chegou a polícia, eu ia abrir a porta, eu falo, não tema não, que a polícia também vai receber a oração. Eita glória, pega aí. E eles chegavam... Não façam isso em casa, a não ser que seja pela direção de Deus, gente. Não façam, é verdade. Senão vai receber multa do síndico. Hoje em dia a gente tem que ter vigilância. Antigamente eu não tinha esse tipo de vigilância, né? Mas o meu esposo, Deus trabalhou nele de forma sobrenatural, que ele trabalhava em 2 empregos. Não ficava em casa. Não ficava em casa. Então eu tinha essa chance de fazer os cultos sem ele em casa. Meu Deus. Às madrugadas ele trabalhava, então eu podia orar às madrugadas, ele não estava em casa. A minha casa era cheia de gente para a oração. Glória a Deus. Já era ICPC? Não. Não era ICPC ainda? Não tinha nome. Era só ponto de pregação. Ponto de pregação. Então, e a gente orava muito, e a polícia
Mas a gente orava, eu explicava para a polícia, não é briga, é oração. Ô, glória. E a gente vai estar orando por vocês. Ele disse, tá bom, a gente precisa. Aí já orava pelos polícias. A gente orava e glória. eles foram. Meu Deus. Então, e assim foi. Sim. E eu devo a muita gente. O meu vizinho de lado falava, pode fazer. A gente não Glória a se Deus. incomoda. Sim. Mas o vizinho aqui de baixo se incomodava. Mas, amém, a gente venceu. A gente mudou para o 11º andar, que era vazio. E ficamos lá, fazendo grandes cultos. Glória a Deus. Ia pastores de nome de todos os lugares, porque sabia que tinha um ponto de pregação poderoso Glória a Deus. naquele lugar. Meu Deus. Quantas pessoas cabia lá? Na minha casa era pequena, onde eu morava, não cabia muita gente, mas se fiava 60 pessoas. Eita, Meu Deus. glória! Tremi, então, Eu era uma pessoa que 60 tirava os meus pezinhos. móveis todos, pedia para o vizinho, não vai atrapalhar eu tirar os meus móveis e deixar aqui no corredor. Os vizinhos falavam não, eu deixava a sala livre, a cozinha livre, para o povo ficar de pé e o pregador para estar pregando ali e é o verdade. povo está recebendo. Agora está explicado a valentia da senhora, né? Realmente a senhora é uma senhora... A senhora sempre foi muito valente, porque não é As fácil, lutas, né? Não é fácil. Um conselho que a senhora dá para uma pessoa que tem esse chamado, que já sentiu, mas que tem medo de dar o primeiro passo. O que a senhora fala para uma pessoa que sentiu o chamado, mas que ainda tem medo de dar esse passo que a senhora deu? Que é desafiador. Principalmente para as mulheres. Sim, Confie no seu chamado. sim. E faça aquilo que Deus mandar, que Ele é fiel para estar com você e livrar você de todas as coisas. Sim. Ele é fiel. Confiança, então, Confiança. é ouvir a voz do Senhor Ouvir a voz e seguir em frente. E seguir em frente. Sem olhar para o lado. Sem olhar para o lado. Sem retroceder. Não, uma vez meu esposo chegou em casa, estava o culto, É. ele viu os móveis tudo fora, ele falou, mas é assim que você faz culto na minha casa, destruindo a minha casa? Né? Porque até o meu quarto eu levantava a cama para ter espaço para as crianças ficar. Você vê que é tão interessante que ele reclamava no começo, Mas hoje a assistiu o pessoa culto. assistiu o culto. Assistiu o Assistiu culto, o culto. Assistiu o culto. reclamava, falava, olha, eu não quero mais isso aqui. No outro dia estava fazendo, Estava lá de novo. estava fazendo os meus cultos. Sim. E hoje em dia é uma das pessoas que mais ajuda na obra. Rapaz, hoje em dia Né? ele é... Meu Então, Deus. assim, continue, persevere mais um pouco, viu? Gente, tem uma pergunta aqui bem gratificante para fazer aqui para a Bispa. Bispa, a gente sabe que a senhora é cheia de experiências de Deus, tem uma vida de oração, e a gente queria saber da boca da senhora qual foi a experiência mais marcante no ministério e na vida com Deus que a senhora passou. Aquela que, pá, marcou. O que marcou foi quando eu assumi aqui, A igreja. a igreja. Acabou lá a casa, Não, migrou. migrou. Foi que eu estava com... Aqui é muita história, amados. Só que é muito lindo que quando a gente fechou lá, a gente estava procurando um ponto, e a pastora Nete encontrou esse ponto de um amigo. Ela disse, encontrei um ponto. Você tem o dinheiro? Eu disse, eu tenho o dinheiro. Glória a Meu Deus. Porque na minha casa se pedia oferta e dízimo. Se pedia. Oferta e Eu dízimo. garanto que o povo abençoava e dizimava. Todos. Nenhum ousava não dizimar. Meu Deus. Eu acho que isso falta muito nas Movido. igrejas hoje em dia, né? Movido Meu pelo Deus. Espírito Santo Sim. só. E eu tinha um caderno que todos os nomes que dava o dízimo era escrito e tudo que entrava era escrito, de cada pessoa. E eu explicava, se não der certo, eu devolvo cada centavo para cada um. Ato de fé. Porque está na conta, Sim. não é mexido. Mas se Deus não quiser que abra nada, eu devolvo o dinheiro para vocês. Glória a Deus. Então existiu um propósito nesse período, então. Um propósito através de um pastor que veio do interior de São Paulo, e ele veio para tocar na nossa igreja. Ele falou, Deus mandou eu vir aqui Glória a para Deus. tocar essa noite. Para tocar. Um pastor de nome. Certo. E ele tocava violão. Eu lembro até hoje, cantava. Sim. E ele tocou e cantou. E Deus usava muito ele e falou assim, muitos vão vir aqui para pegar esse lugar. Mas Deus manda te falar que este lugar é teu e tira a ansiedade, é o que está atrapalhando. Meu Deus. Amém. E fiquei lá e depois, quando Deus abriu aqui,
O povo tinha muito preconceito com mulher. Sim, na direção. Muito. E eu chamei um grande amigo para estar comigo. E ele ficou comigo durante 1 ano. 1 ano. 1 ano de ministério. E foi uma benção. Sim. Tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Deus prepara tudo. E Deus preparou. Eu já era missionária e depois esse mesmo pastor me ungiu a pastora. E depois que ele me ungiu a pastora, ele resolveu abrir o seu próprio ministério e saiu. E eu fiquei sem rumo, sem saber como fazer, porque eu não sabia o que era liderar. Sim. Eu disse, agora? Aí a gente foi para o monte. Foi orar. Desafio, hein? Agora é o joelho, pai. Meu Para o Senhor descer do céu e revelar o que eu vou fazer. É a base do crente, né? É a oração, né, irmão? É a oração. E a gente foi para o monte, nós 4, eu, Lena, a Rose e a Maíra, e a gente foi para o monte. Podia estar a chuva que fosse. A gente subiu o monte aqui de guarda-chuva. Todo dia? Todo dia. Durante quanto tempo? Durante muito tempo. Todo dia? Todo dia. Pedindo a direção de Deus. De dia, a gente ia de dia. A confirmação já tinha. Vocês estavam buscando o quê? Um aperfeiçoamento para conduzir a Não. obra ou não? Como que eu ia conduzir? Um direcionamento, né? Aí o Senhor foi me direcionando a fazer. Sim. Bispa, o Ministério de uma Mulher, a irmã Meriel, ela fez uma pergunta aqui e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dela. O Ministério de uma Mulher é um dos ministérios mais difíceis que tem hoje em dia, principalmente hoje em dia. Há as várias vertentes de teologia. E pessoas que defendem o ministério de uma mulher e pessoas que não defendem o ministério de uma mulher. Nós defendemos o ministério de uma mulher. E a gente sabe que não é fácil para uma mulher. A irmã Meriel, ela fez uma pergunta. Bispa, além da profecia do pastor, qual o testemunho interior que o Senhor te deu sobre o seu ministério? Ela quer saber qual foi a revelação que o Senhor te deu sobre o seu ministério pessoal para a senhora ser forte e valente diante das guerras. Nesse período do monte, o que Deus falou com a senhora lá em cima? Lá? Conta pra gente. Deus usou muita gente para falar que estava na direção, Sim. no controle. Sim. Que eu me levantasse e fizesse o que ele mandasse. Sim. E porque eu fiquei muito abatida. Sim. Porque saiu um grande amigo, porque ele é meu amigo, e eu fiquei só. E eu falei, e agora? Eu disse, o Senhor vai me direcionar. E o Senhor foi me dando a palavra. Sim. Você está em guerra, então leia Débora. Meu Deus. Você está mas com a alma angustiada, então leia Ana. Ana não desistiu. Sim. A Débora se aperfeiçoou. Foi lá e ganhou a guerra, pela fé. Sim. Então, eu fiquei vendo e fiquei olhando o novo, que muitos que foi resgatado foi servir a Jesus. Muitas mulheres. E eu fiquei ali, aí eu fui ler a irmã Lídia. Então, eu falei, não, Senhor, eu sei o que o Senhor quer de mim. E o Senhor foi me revelando, o Espírito Santo. Eu tinha o Espírito Santo como uma pessoa, não era uma pessoa invisível, era uma pessoa que eu podíamos conversar. Uhum. E o Espírito Santo falava comigo. Então, quando ele falou comigo, eu falei amém. E eu fui fazer cursos de como que liderar, como ser pastor. Eu fui fazer e lá eu tive algumas direção e algumas coisas que eu aprendi com o meu pastor. Sim. A fazer. A maioria das coisas eu aprendi com o meu pastor. Como ele era pastor. E eu aprendi com ele. E quando eu aprendi com ele, Deus me mostrou que eu ia ficar na liderança. Quando Deus me mostrou que eu ia ficar, eu indo no monte, ele mostrou claramente. Então eu disse, amém, Jesus. Aí eu fiz prova de Deus. Se o Senhor é comigo, então o Senhor vai me ensinar como liderar. Não só mulheres, mas varão. Meu Deus. Que eu acho que foi o mais difícil para a senhora, né?
Foi o mais difícil, porque eu tive que expulsar varão de dentro da igreja. Meu Deus. Ainda bem que o Diego ficou aqui, né, bicho? Eu tive, porque vai você começar, varão? Chegar aqui. A nossa irmã Maria está perguntando. Você tem que ser forte. Sim. Nessa hora você tem que ser valente. Sim. E você já viu um homem estar congregando com você e falar: eu não aceito você no altar? Meu Deus. Eu não aceito você na direção? Sim. Ele falando isso, eu disse: varão, então, você está fazendo o que aqui? Sim. Se você não aceita. E ficou: não, porque eu não vou sair, porque Deus não mandou. Eu disse: mas eu estou mandando. Acabou. Você, de hoje em diante, você não congrega mais comigo. Até chegou uma pergunta agora aqui da irmã Edileuza, que é exatamente sobre isso. Está perguntando como que a senhora conseguiu vencer o preconceito dentro do meio cristão em relação a mulheres estarem liderando, né? Você nunca consegue vencer o preconceito. Você tem que ser forte e cabeça erguida. Então, sabendo o chamado de Deus na sua vida. Então, na visão da senhora, sempre haverá o preconceito? Sempre haverá o preconceito. Sempre haverá pregadores que é contra a mulher. Sim. Sempre haverá preconceito de mulher não é digna de subir que no altar. Sempre haverá preconceito de mulher não pode que liderar homens. Sempre haverá. Sim. Tem que ser forte para vencer isso, né? Tem que ser forte e saber realmente do seu ministério, né? Uhum. Não deixar se abater pelas coisas que é falado sobre você, né? Pelo seu ministério, sobre o seu ministério. E outra, o próprio Jesus vai dizer que pelos frutos a gente conhece a árvore. Certo. E a gente vê que a nossa árvore é uma árvore frutífera. Sim. Isso é uma prova que o ministério da senhora, como uma líder, como mulher, prospera e dá muito certo. Então, para quem está acompanhando, se isso... mas será que dá certo? Dá certo, aqui, ó. Tudo fruto. Nós temos pastores, pessoas que passaram por aqui e nessa árvore tem muito fruto. Sim. Então, a gente está aqui para testificar que o ministério de mulheres como líderes, principalmente o da nossa bispa, traz muito resultado, traz muito fruto, em nome de Jesus. Então, o foco devemos ser forte, mas as mulheres têm que ser mais fortes ainda. Porque o preconceito sempre haverá, né, bispa? O preconceito sempre haverá. Queridos, antes de nós continuar aqui fazendo pergunta exclusiva, não é exclusiva, né, gente? É para a nossa bispa. Queremos aqui, a produção acabou de mandar e nos alertando. Nós estamos aqui ao vivo no YouTube e no Facebook. Curta, compartilhe e comenta. E o mais especial, deixa aquele comentário lá, tá bom? Porque a produção vai pegar o melhor comentário e vai mandar pra gente, a gente vai fazer a pergunta. Não coloque comentários polêmicos, irmãos. Por favor. Nos ajudem. Tá bom? Gentileza. Você que tem uma curiosidade, quer saber da trajetória da nossa bispa, essa é a hora. Tá aberto para você, tá bom? Faça a sua pergunta e a gente vai ouvir aqui a nossa bispa. Então, esse foi o maior desafio. Um dos maiores desafios. Mas foi gostoso. Foi. Porque o Senhor estava no controle. Durante esse processo que a senhora passou por esses preconceitos, em algum momento a senhora se deixou abater? Muitas vezes. Por causa do preconceito? Muitas vezes a gente se pergunta se você está no caminho certo. Como a senhora venceu esse abatimento? Eu fui ler a Bíblia. E orar, né? Com certeza. E orar. E fui ler muito a Bíblia, Deus puxou muito a minha orelha. E falou que Ele não tinha me dado um espírito de covarde, mas de ousadia. Então, que eu me levantasse e me erguesse, porque Ele ia fazer eu vencer. Então, glória a Deus. A base é Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Quando você lê a Bíblia com o joelho no chão, Ele já te dá uma palavra, ou Ele nunca vai passar a mão naquilo que você está com dó de você mesmo. Uhum. Sim. Ele vai te dar um chocalhão para você se levantar. Dá um 220, desperta, 220. Acorda. Desperta. Sim. Porque é eu que faço, não é você. É verdade. Porque às vezes a gente
perde o foco. Sim. A gente pensa que é a gente que é forte, mas a gente é fraco. Mas o poder de Deus é que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus. Ô, Bispa, chegou uma pergunta aqui interessante do nosso amigo Matheus Romão. Paz, senhor querido, está aqui nos acompanhando. Paz, querido, muito obrigado. A pergunta dele é uma pergunta muito interessante, tem a ver com a liderança, porque é uma pergunta que se trata sobre liderança. E a pergunta dele é: o que a senhora acha que a igreja tem que fazer como estratégia para evitar que os jovens se desviem do caminho do Senhor? Não se desviem, né? O que a igreja deve abordar como estratégia? A gente vê muitas igrejas abordando aí, tomando várias atitudes para trazer jovens para a igreja. Mas qual que é a visão e a opinião da senhora? A nossa igreja é uma igreja que tem bastante jovens, né? E é bem tradicional. Sim. Não precisam alterar. É que não se desviem, tá, Bispo? É que não se desviem. Não tem parede preta. Olha, fazer o que é certo. Fazer Sim. o que é certo. Chamar os jovens, conversa de jovem. Sim. E conversa de jovem sobre a palavra. Porque tem muita palavra para jovem dentro da Escritura. E chama eles à luz que da Bíblia, e sempre em oração. E fazer muitos cultos e fazer com que eles se sintam importantes. Sim. Porque se você deixa os jovens de escanteio, como que você vai fazer? Né? Eles se sentem inúteis. E jovem, eles têm uma força muito linda. É o que a Bíblia diz, né? E quando um jovem faz com prazer, ele chama o outro jovem. É verdade. A fazer. Então, persevere em oração sobre aqueles jovens. Que se desvie para o encantamento. O que é para o encantamento? Porque tem igreja cristã que tem encantamento. Eles levam você e te encanta com as coisas que tem no teu coração. Sim. Né? Que é a facilidade. Uhum. Que é tudo de bom, que oferece as coisas fáceis. Sim. Mas para Jesus não tem coisas fáceis. Você tem que ser forte. Sim. Quando vir o vento. Porque tanto vem o vento para pessoas mais maduras e para jovens. Para o jovem também. E uma prova disso, minha filha tem 20 anos e ela cresceu aqui nesse ministério, né? É uma jovem e eu vejo assim uma força, né? E é uma igreja, que nem o evangelista falou, uma igreja tradicional. A gente não tem propostas para agregar coisas lá de fora para atrair jovens. Não, é Jesus. Uhum. E assim sim, não. Ou é ou não é. E a nossa igreja é uma igreja que tem uma raiz de costumes tradicionais. Sim. E questão de vestimento, questão de comportamento. E eu vejo a minha filha hoje, eu olho assim, quando eu vejo a minha filha, eu falo, obrigado, Jesus. Obrigado pela líder que o Senhor constituiu. Porque, às vezes, a gente, sozinho, a gente não consegue. Mas quando a gente tem uma líder, que a gente é direcionado, e o nosso filho enxerga isso, poxa, dá super certo. O jovem, ele precisa de uma base. Ele precisa de estar solidificado na palavra e numa direção firme. Tá aí, fruto. E como outros jovens que estão aqui até hoje, né? E outros que passaram, estão firmes aí também, né? Eu tenho orgulho dos jovens daqui. Sim. Que as pessoas podem não ver, mas muita gente de fora pergunta como é que eu consigo. Muitos pastores já veio a mim ou me mandaram mensagem e perguntam como que a senhora consegue. Porque não é... Porque eu não sei como a senhora consegue que o jovem permaneça servindo ao Senhor naquela unção, na sabedoria que eles têm. Eu disse a Jesus. É muita oração e Jesus, e eles tiveram o encantamento que eu tive. O encantamento da Bíblia e de Cristo. Sim. Outro não. Mas a Bíblia trouxe eles. Por isso que o jovem está aí, lendo a palavra, estudando a palavra, com o professor Rodrigo aí. Nossa. E quando a gente põe eles para dar uma palavra, o que um pastor sente? Meu Deus, alegria. Orgulho, alegria. Verdade. De dizer, meu Deus. Eu li, era pequenininho, vale né? A pena qualquer afronta do inimigo para te fazer entristecer. Mas quando Jesus mostra como é que está os filhos dele, que aonde eles chegar, eles têm uma palavra para dar para outro. Sim.
Isso é gratificante. Eu ia justamente perguntar isso. Qual que é a sensação da senhora pegar e ver uma ovelha da senhora pregando a palavra? Aquela ovelhinha que chegou aqui, que nem eu, um exemplo assim, da forma que chegou, caído, bem caidinho. O que a senhora sente, assim, quando a senhora vê uma das suas ovelhas pregando, trazendo uma saudação? É um orgulho? Conta pra gente. É um orgulho falar, Jesus, o Senhor é maravilhoso. E de ver os jovens indo ministrar em outra igreja. Meu Deus. Né? Uhum. Vocês me com agenda, falando, nossa, que deixa eu olhar a minha agenda. É o Diego. Isso é coisa do Diego. Tem coisa assim, mais gratificante, né? Nossa. De ver o esforço. É um orgulho, né, Bispo? Um orgulho. Gente, tem muito mais perguntas, mas a gente quer ser bem dinâmico aqui, bem transparente com vocês, tá bom? Porque os irmãos preparou ali umas perguntas, mas eu sei que vocês estão com umas perguntas aí top também. Pode mandar. Manda pra gente aí, que a gente vai fazer bastante pergunta pra nossa bispa. E produção acabou de perguntar aqui. Pergunta pro pessoal se o áudio está bom. Tá legal? Gente, tá bom o áudio? Tá ouvindo todo mundo? Tá. Porque senão a produção pega a gente, tá? Então, se tiver bom, manda aí pra produção. A produção tá analisando, tá olhando aí e eles vão falar pra gente, tá bom? Bispa, explica pra gente como que Deus deu o nome Igreja Cristã Pentecostal em Cristo. Essa é boa. Eu queria essa é boa. Em oração. Em oração. Em oração. Tudo é na oração. Tudo é na oração. Pega a visão, varoa, você que tá assistindo aí. A oração é a chave da vitória. Eita glória. Porque a gente estava lendo a Bíblia no monte e orando, e a gente olhou um para o outro, o pastor e nós, falando, mas a gente é pentecostal. Eita! Glória a Deus. Jesus nos chamou de forma diferente. Sim. Vamos colocar o nome que dê a Jesus a ênfase, não a nós. Sim. Aí a gente colocou. Glória a Deus. Igreja Cristã Pentecostal em Cristo. Meu Deus. E é tão interessante a história da ICPC, porque o Léo era uma pessoa, o Manuel era uma pessoa que às vezes chegava e falava assim na casa da bispa. E esses móveis tudo aí, né? Como a bispa acabou de falar. E quem deixou o nome ICPC foi o Léo. Não, peraí, meu amor. Vamos colocar o nome da nossa igreja ICPC. Então, mesmo? Foi. Foi você, não foi, Léo? O Léo tá na produção ali. Não sei se foi o Léo ou se foi o Lucas. Foi o Léo. Ele falou pra mim, uma vez eu tava lá, a gente tava conversando. Léo, falei... Foi você, Lucas? Foi o Lucas. Foi o Lucas. Aqui é o mérito. Olha lá, ele tá falando que não, hein? Tá bom. Ele tá falando a controvérsia. Enfim, tá em casa, tá na família, tá tudo certo. É entre o pastor e o diácono. Entendi. Aí tá vendo? Foi parceria. Foi uma collab entre o pastor e o diácono. A resistência virou parceria. Parceria, irmão. Aquilo que era... Quando Deus tá no negócio, irmão, é o que a bispa falou. Se você tem o chamado no seu coração, se você tem esse desejo, vá em frente, prossiga. Porque se Deus tá no negócio, até o que é oposto acaba vindo ao seu favor e tudo dá certo. Sim. Bispa, a gente sabemos que a senhora contou bastante parte interessante da história da senhora, só que a gente sabemos que as pessoas, nós, principalmente eu, que comecei aqui bem desde o começo, né? Comecei aqui no primeiro ano aqui da ICPC, era muito difícil, porque chovia, pingava, molhava tudo, aí tinha que colocar as cadeiras para lá, cadeira para cá. Como que a senhora enfrentou os problemas espirituais diante a igreja e os problemas também da igreja, porque sabemos que era difícil até mesmo na área financeira para mover aquela coisa toda. A gente sabemos que a oração é importante, mas qual foi a estratégia que Deus te deu? Eu acho que antigamente foi o mais fácil. Foi o mais fácil? Rapaz. Chover mais fora, chover mais dentro do que fora. As pessoas se comoviam. Aproximava mais de Deus? Não, as pessoas vinham falando, não, bispa, hoje vai ter culto. Hoje, pastora, vai ter culto. Sim. A gente vai limpar a igreja. Arrastava as cadeiras e arrastava tudo, tirava toda a água e montava e falava, vai chover, não tem problema, a gente fica.
Meu Deus. E a igreja era cheia. Glória a Deus. As pessoas não tinham problema. Na simplicidade. Na simplicidade, mas Deus operava. Deus, falando para vocês que Deus me usava de forma... extraordinária, bispa. Extraordinária e diferente. O glória. Chamava o povo através de como Deus me usava. Sim. Para a libertação. Sim. Na área da libertação. Então era muito bom. Sim. Aí as pessoas vinham de longe para ver Sim. como que elas seriam que libertas. O milagre. O milagre de Deus. Você acha que Deus operava neste lugar e ainda continua operando de forma diferente. Mas tem libertação. Em questão das pessoas, a senhora acha que as pessoas, meio que no meio do caminho, estão perdendo esse desejo de buscar verdadeiramente o que Jesus é, não somente o que ele pode oferecer? Ou continua ainda naquele mesmo amor? Porque eu notei na sua fala, bispa, uma sensação de que parece que antigamente o povo tinha um desejo maior. Ou a senhora acredita que esteja da mesma forma? Tem impedimentos maiores. Maiores. Prioridades. Tem talvez. Prioridades que não é mais assim a libertação. Antigamente as pessoas queriam a libertação para me conhecer Jesus. Sim. Hoje em dia as pessoas querem as bênçãos, mas não querem viver Jesus. Sim. Então, a maioria, não todo mundo. Sim, sim. Mas tem uns ainda quer. Que quer, né? Quer. Sim. Então, a gente luta para que todos venhamos conhecer a Cristo. Sim. Né? Bispa, a Edileuza, ela fez uma pergunta, mas antes de eu perguntar a pergunta que ela fez para a senhora, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho aqui na tábua do meu coração. Eu fui deslocado para dirigir uma igreja e foi muito difícil. Como que a senhora enfrenta as lutas pessoais da senhora e também como que a senhora consegue conciliar liderando líderes? Não é difícil, muito difícil, né? Porque antigamente as pessoas estavam todos iniciando. Sim. E era mais fácil, porque antes de eu vir para aqui eu estava escutando um pastor. E ele prega igualzinho ao meu ex-pastor. E ele era de lá. Sim. E hoje em dia ele viaja o mundo inteiro, pregando da mesma forma. Uhum. E era mais fácil, por quê? Entendeu? Da mesma forma. Sim. Só que eu me encanto ouvindo ele pregar, porque eu choro. Porque o Espírito Santo me visita. Sim. Hoje em dia, é muito importante conduzir pessoas que sabem, porque você também, como pastor, você que tem que se preparar mais. Certo. Né? Não do jeito que as pessoas querem, mas do jeito que o pastor necessita aprender para conduzir as pessoas, né? Sim. Mas, assim, como eu voltando um pouco, antigamente, para ser um pastor, tinha que ter faculdade. Como hoje também. Sim. Mas existem muitos pastores que não têm faculdade e têm uma bela direção para que o Espírito Santo opere naquele lugar sobre os obreiros. Sim. Porque cada um que tem um chamado, o pastor está vendo. Sim. E cada um tem... Deus usa aqui de uma forma. A senhora acha que é fundamental? A senhora acha que é fundamental para os tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, os futuros pastores que vão dirigir uma igreja têm que se preparar teologicamente e ir fazendo curso, como a senhora fez? Não, tem. Tanto antes como hoje. Sim, lógico que tem. E eu sou a favor, quem faz faculdade e quem faz curso. É muito importante. Sim. Muito importante. Só que eu acho uma coisa que é muito importante. Sim. Você não prega mais o estudo do que a palavra, porque é a palavra que é a base da libertação. Tem um equilíbrio. É a palavra. A palavra. Não, você citar alguma coisa de estudo é muito importante.
sabedoria é muito importante. Sim. Entendeu? Você saber tudo, como conduz a palavra aqui de Deus, é a coisa mais importante da vida. Sim, sim. Só que você vai pregar o fato. O milagre, a essência. O fato. Sim. É aquilo que te Bíblia. liberta. Sim. A Bíblia. O estudo te faz ter o quê? Ampliedade. Sim. Você procura uma janela, uma porta, você encontra. Muita janela e muita porta para você entrar naquela palavra. Você está entendendo? É verdade, é verdade. Né? Sim. Hoje mesmo eu estava na minha casa, eu vendo os meus livros, eu falei, pai, ainda tem livro que eu nem abri ainda. E eu amo ler. E eu estou acomodada. E livros bons de estudo. Livros bons que te levam a abrir portas para cada palavra que tem aqui. Sim. Então, eu aconselho. Eu sou a favor. Sim. Ter conhecimento é uma coisa muito importante. É fundamental, mas tem que ter uma vida de oração. Eu não acho que é fundamental. Eu acho que é muito importante. Sim. Fundamental é a palavra. Sim. Você, pelo menos, lê 2 a 3 vezes para você fazer uma faculdade. Porque tem muitos crentes que já viraram ateu por causa da faculdade. Da teologia. Por quê? Porque não tem uma base resistente do que você foi chamado. Você tem que ter uma base resistente. Para você fazer uma faculdade, para você entender tudo, você já sabe aquilo que é fundamental, o que te salvou. Aí a palavra, aí o estudo vem o quê? Ampliar o teu conhecimento total. Sim. Vai te dar, assim, palavra até... É forte. Por quê? Porque você tem uma grande base. Então, na sua opinião, é interessante, sim, fazer um aperfeiçoamento, mas antes de tudo, tem que estar firmado na palavra. Tem que estar firmado na palavra. Tem que estar com a mente focada e enraizado na palavra, para não, de repente, se perder por não saber aquilo que você está querendo para a sua vida. É essa a sua opinião? Vocês, gente. Sim. Eu não sei vocês, amados, mas já me deu agonia de entrar em uma igreja, eu ficar com a mente desesperada para sair. Sim. Da pessoa ter 40 minutos para pregar, pregou 35 minutos estudo e 5 minutos a palavra. Sim. Eu me preenchi só 5 minutos. Só geografia, só... E os 35 minutos eu costumes. Fiquei no ué. Ué, cadê? Eu nunca fui nesse país, Jesus. Então eu vou procurar o mapa quando eu chegar em casa. Sim. Sim. Entendeu? Entendi. Porque o que preenche o crente e a tua alma, que vai viver, é a palavra. É a palavra. O estudo serve para o teu conhecimento, para você integrar a palavra. Sim, sim. Glória a Deus. Muitas vezes, uma resposta você está pregando no Novo Testamento. Sim. E tem uma resposta essencial no Velho. E no teu estudo você vai conectar eles e vai dar uma bela pregação. Amém. Mas na palavra, é importante você que saber data? Importantíssimo. Sim. É importante você saber quantos capítulos e versículos tem? Sim. É importante para o teu conhecimento. Mas a igreja, ela quer sair do vazio e se preencher de Cristo. E muita data não preenche o vazio que a alma está. Preenche a palavra da salvação. A data é importante. Sim. Tudo é importante. A cronologia bíblica, os versículos que estão fora, para você integrar ele, é muito importante. Só que tem que ter uma base bíblica, que eu já vi no teólogo pregar, que ele pregou na palavra, que foi maravilhosamente bem. Sim. Então tem disso também. Um exemplo disso é o evangelista Rodrigo, o evangelista Diego, quase formados já em teologia e pregam muito bem, palavra, né? Eu amo de ver eles isso vai muito também da nossa raiz, né? A gente tem uma raiz muito... A gente sempre teve essa raiz bíblica de palavra aqui na igreja, e quando a gente agrega isso com o conhecimento, é importante, é interessante. E você também prega também bem. Ah, obrigado, Fernando, minha não... bispa. Obrigado, minha bispa. Queridos, vamos lá. A Edileuza fez outra pergunta aqui. Bispa,
Na sua opinião, nós cristãos estamos verdadeiramente posicionados como igreja no requisito de oração ou não? O crente ora ou o crente não ora como tem que orar, bispo? Ora ou não ora? Ora, mas ora pouco. Ora pouco. Ora pouco. Os crentes de antigamente oravam mais? Orava mais. Rapaz, eu vim aqui na oração de sexta-feira, moço. Era de joelho, rapaz. Quatro horas era muito pouco. Eu fui batizado no Espírito Santo na oração de sexta-feira. Sexta-feira? Nesse cantinho aqui, fui batizado aqui. Não, e eu me colocava de pé e falava, isso ajoelha, rapaz. Meu Deus, o negócio pegava fogo aqui, irmão. Meu Deus do céu, que saudade. Porque eu só dei um tempo que eu ia para a vigília, que era a vigília do Saudade, relógio, verdade. que era a noite toda Assembleia de Deus do relógio, né? De joelho. Nunca fui nessa vigília. Eu também tenho curiosidade com isso. Assembleia de Deus do relógio. Orar, pode ir para lá. Rapaz, eu vou falar pra senhora. Até o que não Bispo, sabe. eu vou falar pra senhora. Eu sempre tive vontade de ir lá, mas Eu ia direto. quando eu lembrava que era só de joelho, rapaz. Crente preguiçoso. De joelho, que eu falava, meu Deus do céu, cada um com Eu sua levava chamada. 15 jovens. 15 jovens. Os jovens ficavam lá orando. Ficava lá orando. Orando. E peraí, vamos mudar um pouquinho de assunto, que me voltou aqui agora uma pergunta que o Diego fez, e que eu tenho uma curiosidade que eu nunca te perguntei, eu queria te perguntar agora. Da onde veio o tema Chegai-vos a Deus? Como que nasceu esse tema? Da onde surgiu? Oração. Oração. Quando a gente abriu a Bíblia, Tiago. em Tiago, a gente abriu a Bíblia, eu estou em Daniel. A gente abriu a Bíblia e a gente estava no monte, a gente lendo esse livro inteiro, e quando chegou no tema, a gente falou, é esse. Não pode sair desse. Todo mundo na mesma? Todo mundo na concordância, não pode sair desse. Meu Deus. Se chegar a Deus é a coisa melhor do mundo. Bispa, então vamos deixar esse. Glória a Deus. A senhora é um exemplo para a nossa geração de jovens. E ficou algo em aberto. A senhora falou que foi na Igreja Deus e Amor e o profeta foi usado por Deus, falando que a senhora ia chegar o tempo de a senhora sair lá do ministério. Só que, o que ficou em aberto? Foi só o profeta que falou com você ou a palavra também falou com a senhora? A palavra também falou comigo. Foi o fundamental. Foi a palavra, a gente orando. A gente passou a noite inteira orando. Eu e as meninas. E a gente tirando a palavra a noite toda, para Deus nos confirmar. Eu disse, Senhor, uma profecia de uma pessoa só tem que ter confirmação. Confirmação. E essa confirmação vem da sua palavra, eu creio. Sim. E a gente tirou a palavra e Deus nos confirmando. Deus confirmando quando foi à noite, tinha culto. Um pastor que veio aqui de fora, que eu não me lembro o nome dele agora. Um pastor muito usado, e ele foi usado para isso. Sim. Eu disse 2 confirmação, a terceira com o pastor. Então, por isso que aconteceu isso. Então Deus falou com a senhora, e o que mais ardeu no coração da senhora, que fez a senhora mudar radicalmente o ministério da senhora, foi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Que bom. Que é a base principal. É a nossa base. Foi a palavra do Senhor. Então, irmãos, não saia do seu ministério se um profeta chegar até você falando, pelo amor saia, de Deus, vai ler a Bíblia. Respeita a sua liderança, tá bom? Como a nossa bispa, ela nos ensinou e ela viveu isso também, porque um dia ela foi obreira e hoje ela está apacentando a nossa vida e nos ensinando sobre a questão de respeitar uma liderança todos os dias, tá? Então, não acredite só em profeta, vai na palavra, porque também uma coisa que a bispa sempre fala, que quando for a hora de você sair do ministério, Deus também vai falar com a sua liderança, não é verdade, bispa? Fala. Deus também tinha falado com o Leonel, uma vez a senhora falou isso numa reunião dos obreiros, né? Que Deus tinha falado. Então, respeite a liderança e não saia daí depois também defamando o seu ministério, tá bom? O que a senhora sonha para ICPC para os próximos anos? Agora até essa eu estou empolgado. Eu também. Eu estou empolgado nessa Meu daqui, Deus, irmão. Vamos ver. Qual que é o projeto? O que a senhora tem? Quais sonhos? O que a senhora imagina? Muitos sonhos, né? Sonhos que o Senhor me deu há muitos anos atrás, muita profecia, antigamente. E tudo para Deus te dar uma grande coisa. Se você tem um grande chamado, você vai passar muitas dores. É mentira de quem disser que para você fazer o seu grande chamado, você não vai passar dores.
muitas dores. Sim. Então, o teu chamado é forte, então eu aconselho você se preparar, porque os sonhos é grande, e os projetos de Deus é grande. E eu creio que aqui vai ser grande. Glória a Deus. A senhora já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. Já pensou em parar muitas vezes? Em parar de servir a Deus, não. Mas em parar de fazer a obra. Em parar de fazer a obra. O que mais te motivou a continuar além da fidelidade a Deus? Foi a sua família? Não. 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 Foi a fidelidade a Deus mesmo? Não, por causa de um. Quem? A gente não desiste. Por causa de um. É, por causa que vem um que quer conhecer Jesus. E você fala, como é que eu vou desistir de Jesus? Entendeu? A minha família já está na mão de Deus. Elas todas já sabem a palavra e já sabem o seu chamado. Glória a Deus. Tudo que elas for passar, Deus vai segurar elas, sustentar na sua... A senhora já viu muita coisa mudar na ICPC, né? Pessoas que Já. chegou com o cabelo, caiu o cabelo. Muita coisa mudou, né? É muito crescimento espiritual. Sim, muito E crescimento. muito crescimento na palavra. Graças a Deus por isso. Sim. E financeiro também. Financeiro Porque muitas também. pessoas foram abençoadas, inclusive vocês. Inclusive Financeiro, eu. É. tanto para a obra Sim. quanto para cada um. E os pregadores que vêm aqui falam que é igreja de rico. Eu não sei o porquê, né? A gente Porque tem cara de rico, né, irmão? Olha o dente do varão. Aqui é a igreja simples. Vocês podem ver, vocês vão para outra Sim. igreja. Eu já preguei em igreja, Deus falar assim, Senhor, olha que igreja linda. Eu já preguei em igreja que eu falei, meu Deus, que igreja é essa? Aquele lustrezão de cristal Coisa gigante. de luxo. De luxo. Né? E eu com a minha simplicidade, Sim. com a minha palavra, a palavra de Deus não é simples, mas com a minha simplicidade na palavra. Glória a Deus. Entendi. E eu falo, meu Deus, eu fui chamada para aqui, mas como que eu vou tanto pastor que é teólogo, Meu Deus. com experiência, avassalador de 30 anos. Sim. Bispa, nesses 14 anos de CPC, quando a senhora olha para trás, Sim. quando a senhora vê esse filme dessa história, o que mais emociona a senhora? O que mais te emociona nesses 14 anos? A vitória. Ô, glória. A vitória. Sim, A vitória de estar na presença, sim. de muitos continuar na presença, Graças a Deus. de muitos continuar se levantando e acreditando, ministrando para outras pessoas, pregando a palavra, indo no ID, fazendo o evangelho acontecer Sim. pela palavra. E só de imaginar que essa igreja foi a base, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, bispa. Infelizmente, a gente atravessou um período de pandemia anos atrás e muitos pastores abriram igrejas, mas infelizmente não conseguiram mantê-las abertas e veio a fechar. Sim. Durante também esses anos todos, vem homens e mulheres sinceros, tementes a Deus, assim como a senhora, vem tentando abrir igreja por amor à obra, por amor ao evangelho, mas não vem conseguindo mantê-las abertas. Qual conselho a senhora deixaria para esses pastores que estão nessa tentativa de dar continuidade, de manter as portas abertas? Evangelista Rodrigo, é difícil. Porque na pandemia, pastores, que Deus me perdoe que eu vou falar, mas foi a melhor fase da ICPC, pastores. Me perdoe. Se aconteceu alguma coisa com outro ministério, mas a gente fazia culto em casa, tinha Santa Ceia em cada lar, não era? É, verdade. E ninguém deixou de dizimar, de honrar com os compromissos da casa. Sim. Foi um momento que foi tudo pago. Não faltou nada a ser pago. E todos ficaram preocupados com o que ia acontecer. E quando foi aberto, foi a melhor coisa. Glória a Deus. E foi todo mundo unido. Então, só Jesus para operar isso. Então, eu pergunto para vocês agora.
Lá vem. Prova mais tem que Jesus estava no controle. É verdade. Então, o que vocês acham? É verdade. Se Jesus estava no controle ou não? Tava. Sim, De uma sim, obra que não é sustentada por nada, só pelos membros que dizimem a oferta. Sim, é verdade. Então, a gente depende dos membros, Sim. né? E aqueles que têm aquele amor e falam, não, eu amo a minha casa e vou, né? E vou sustentá-la com o que eu tenho. Glória a Deus. Vamos para a última pergunta? Você pode fazer, Rodrigão, para a nossa bispa? Eu, varão? Qual conselho a senhora deixaria para os obreiros da ICPC e para os demais obreiros de outros ministérios que estão nos ouvindo agora, que está pensando em parar ou desistir? Uma, humildade, fé, perseverança. Quando a gente tem essas três coisas, a gente não vai se desesperar, mas vai esperar o momento de Deus para que Ele seja na nossa vida. Amém. E os projetos de Deus sejam concretizados. Porque tudo tem um tempo de Deus. Sim. Nada vai além do tempo. A gente pode até querer que se apressar, mas não vai acontecer como a gente quer. Sim. Mas quando a gente espera, vai acontecer melhor do que a gente quer. Então, isso, perseverança. Perseverança. Bispa, eu sei que eu prometi para a senhora que essa é a última pergunta, mas tem uma pergunta muito importante aqui que precisa ser feita. A Elisandra. Isso. Glória a Deus. Ela perguntou, bispa, como ajudar uma pessoa que está em uma morte espiritual? Orando por ela. Orando por ela. Orando por ela. E sempre pedir a Deus que haja oportunidade, que a pessoa que está em morte espiritual dê oportunidade para ela falar da palavra. E Deus é que vai, que Jesus Cristo é que vai trazer a vida. Glória a Deus, bispo. E, para finalizar, posso fazer mais uma também? Pode, vamos. Não é para ficar mais uma horinha, não? Tem tanta pergunta. Que o povo nem tá gostando. Nem parece que faz 1h30 que a gente está aqui. Bispa, que mensagem a senhora pode deixar para quem está nos assistindo? Boa. Uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade na fé. Uma pessoa que tem pensado em parar, em desistir. Qual a mensagem que a senhora pode deixar para essa pessoa hoje que está nos assistindo? Quando eu passo pela Bíblia, e vou andando, e vou lendo, eu me deparo com Ruth. O primeiro capítulo de Ruth é para uma pessoa nunca desistir, pelas dificuldades e o sofrimento. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento e vê Cristo, e a gente vê o nascimento de Cristo, a gente fala, nasceu a vida. Glória a Deus. Aleluia. E essa vida que não pode você deixar morrer, mas crescer dentro de você e perseverar. E acabou. E Jesus vai te sustentar na tua fé. Glória a Deus. É bênção. Bispa, obrigado. A senhora nos ensinou muito. Mesmo a gente congregando com a senhora acrescentou muito na nossa base espiritual. Mais alguma pergunta para finalizar? Essa não vai ser o único podcast. Mais na frente a senhora vai sentar aqui de novo. Tem mais. Foi pouco tempo, bispo. A gente queria saber mais coisas. 14 anos não tem como ser resumidos em 1h30 minutos. Não tem muita coisa. Não tem. Tem mais coisas ainda. E aproveitando, tá? Você que está assistindo aí, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Foi um prazer enorme. Nas próximas semanas teremos também mais convidados. Sim, teremos mais convidados. Gente, é todo final de semana. Vai ser agora o próximo, né, produção? É o 3º episódio. Agora nós estamos com a equipe de marketing. A gente estamos com o videomake. Estou com uma equipe aqui muito abençoada. O negócio tá voando. Tá. Você que enviou aqui pergunta e comentou, irmãos, muito obrigado. Você Deus que curtiu, continue compartilhando aí, porque a palavra do Senhor não é nossa, a palavra do Senhor é para todos. E eu tenho certeza que o testemunho dessa grande mulher de Deus vai ajudar muita gente. Em nome tá de bom? Jesus.
Antes dos irmãos encerrarem, você que ficou com vontade ou curioso de conhecer mais a bispa, hoje, a partir das 19 horas, a gente vai ter o culto com a família. Eita, glória. Tá bom? Se você não conseguiu fazer uma pergunta aqui pelo chat, pelo comentário do YouTube, vem fazer essa pergunta pessoalmente para a nossa bispa, que hoje ela estará aqui conosco, cultuando a Jesus. Rua João de Carvalho, número 39, Sé. Tá bom? E lembrando que hoje é o último dia da campanha. Eita! Tá bom? Como é que é a campanha? Jesus vai visitar a tua casa. Eita, hoje. glória! Tá Visita de Jesus na sua casa. mudou a história da tua casa. Eita! Jesus mudou a história da tua casa. Exortando o obreiro aqui. Tá bom? É ele hoje. Bispa, a última pergunta. Como é conviver com o Diego? A gente sabe que... Fala não fala não, os comentários não vai parar. A gente sabe que caminhar com Cristo não é fácil, mas e caminhar com o Diego? Queridos, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos finalizar o podcast. A bispa quer falar. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram. Que Deus venha abençoar poderosamente e usar você poderosamente no seu ministério. Não desista. Eu quero agradecer a Bispa Terê, que ela também foi usada no meu início. Sim. Orei muito com ela e ela falou muito de Cristo, a gente brigou muito. Mas Deus usou muito ela para eu estar aqui hoje. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço o pastor que não está mais aqui conosco, está no céu. Mas o Senhor operou poderosamente. Queremos a senhora aqui, viu? A vocês. Queremos Amém? A senhora aqui, tá bom? No podcast. Bispo, obrigado. Obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Foi uma honra. A gente tá com uma lista aqui de pregadores, pastores, Irmão, teólogos, muita novidade. muita coisa boa. Missionários. Vai ter entrevistas para vocês conhecerem pastores. Vai ter assuntos polêmicos, assuntos de grande relevância. Tá? Só uma dica. Na verdade, uma informação. Nós estamos criando um canal para o podcast, tá? Por enquanto, está sendo exibido no YouTube da igreja, mas provavelmente o próximo vai ser no podcast da igreja, no canal. A gente vai compartilhando, tá? Por isso é importante você clicar aí no sininho e ir acompanhando os stories do Instagram, do Facebook, que lá a gente vai mantendo todo mundo informado. Sim. Né? Só você colocar lá, podcast CPC. Então, o canal, ele tá. O próximo acredito que já vai estar lá. Você pode se inscrever nos dois canais, tanto da igreja. Vai estar nos dois canais, né? Tá, vai estar nos dois canais, vai estar no ICPC Podcast, que vai ser postado depois. Hoje está no ICPC. Igreja, isso. Então, fica ligadinho, a gente vai mandando informações. Daqui para quarta-feira vai ser o nome do próximo convidado. Glória a Deus. Mãos, prepara, tem surpresa e vai ser bênção. Tem muita coisa boa vindo aí, mas em especial, obrigado mesmo, Bispo, de coração. Obrigado, a gente não poderia dar continuidade ao projeto podcast sem começar pelo início da ICPC. Né? Com certeza. A senhora é o início. O início é fundamental. Nós louvamos a Deus pela vida da senhora. Obrigado por confiar na gente, né, nesse trabalho. Que tudo aqui é feito debaixo da direção da nossa bispa. Tudo que a gente faz, todos os trabalhos, tem o aval e a permissão e a direção da nossa bispa. Recebemos esse comentário aqui magnífico. Ficaria até tarde ouvindo a bispa. Glória mulher sábia. Através da vida dela, ela ganhou a minha vida, a vida da minha avó. Ganhou. Produção. A mulher sábia, através da vida dela, ela ganhou a minha avó para o Senhor Jesus Cristo. Eita glória. Amém? Quem? Elisandra? Deus abençoe, Elisandra. Deus abençoe. Testemunho ao vivo. De uma forma muito poderosa, forte. viu? Amém. Gente, muito obrigada. Que Deus continue operando na vida de cada um, em resgate de almas. Estamos aqui para orar e para falar do quanto Cristo é bom. E Ele é fiel na nossa vida. Então, que Deus continue operando tanto na minha vida como na vida de cada um aqui. Não só quem está aqui fazendo esse podcast maravilhoso, mas quem está ali por trás, ali dando continuidade nos bastidores. Eu agradeço a vocês. Para quem não sabe, tem uma equipe, né? Tem uma equipe. Tem uma equipe. Eu agradeço, louvo a Deus pela vida aqui de vocês. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Pastor Lu. E continue aí assistindo mais e chamando mais gente para assistir, que a gente vai estar aqui. Eu queria até agradecer as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente agora.
a Iraci Alice de Oliveira, a nossa irmã Alice, não sabia que você chamava Iraci, glória a Deus. A nossa irmã Meiriel, Daniele Medeiros, Matheus Romão, a Edileuza, a nossa irmã Edileuza, nossa, muitas pessoas, Elissandra, Rita Linhares, muita gente nos acompanha, não vai dar para falar o nome de todo mundo agora, mas que Deus abençoe vocês, permaneça com a gente aqui, tem novidade de Deus. Tem muita coisa boa chegando. Gente, que Deus em Cristo te abençoe. A bispa já liberou a bênção sobre a vida de vocês. Quer mais bênção? Vem hoje, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Glória a Deus.